Meus irmãos, minhas irmãs, ontem, por ocasião dessa celebração eucarística, nós abordamos um assunto, talvez para algumas pessoas seja uma novidade ou pareça algum exagero. Observe que a Sagrada Família respeitava todas as orientações que eram dadas. Não iam dizendo assim, não, eu acho que é assim. Não, eu acho nada. Tem uma missão, uma entidade sobrenatural. Dá uma orientação. São José não perguntava mais. Será que era melhor ir para não sei para onde? Será que era melhor tal lugar não é mais perto? Na ida para o Egito, na volta, segue o roteiro que o anjo traçou. Então nós estávamos dizendo ontem, com relação à forma, às vezes individual, que as pessoas tomam num ato público, que é a liturgia. A liturgia, a palavra significa ato público, ou seja, ato comunitário. Vamos fazer uma comparação. Aqui tem gente da área médica. Por exemplo, não é conveniente, não é oportuno, pode ser até uma coisa grave, a gente se medicar a si próprio. Isso é um dado. O médico mandou fazer isso, mas eu faço aquilo. Não é conveniente. Às vezes o médico pode errar, pode. Mas nós erramos muito mais do que ele. Porque tem uma formação específica, nós não temos. Outra coisa, cada medicamento tem um conjunto de elementos químicos que vão se somando. Um é mais agressivo para uma coisa, precisa colocar outro elemento químico para combater a agressividade. Aí vai somando. Aí eu, particularmente, desmancho o remédio e extraio somente um elemento que compõe a medicina e tomo. Isso vai prestar. Eu, particularmente, eu vou tomar somente tal elemento químico desse medicamento. Isso é conveniente, isso é oportuno, isso é eficaz. A mesma coisa pode acontecer com a liturgia. É porque a gente pensa que a liturgia é uma oração como as outras. Não é. O Papa Bento, na história da igreja, nenhum teólogo foi mais profundo do que Bento XVI. Nenhum. Logo que ele se ordenou bispo na Alemanha, ele foi nomeado o suporte teológico da Conferência Nacional dos Bispos da Alemanha. Logo ele foi sagrado bispo
foi nomeado o suporte teológico dos bispos da Alemanha. Aí vem o Concílio Vaticano II. As sessões demoradas, durante o dia, estuda, tem essa palavra tem um âmbito pequeno, tem que ser uma palavra que tem um âmbito maior, que atinge uma coisa e não atinge a outra, ou então não é para atingir a outra, tem que ser trocada. Isso é uma coisa cansativa muito para a cabeça dos teólogos. No final do concílio, um grande teólogo, cardeal, Bento XVI, era bispo novo. Cardeal disse: ah, meu Deus, ainda bem que nós temos um Ratzinger para nos ajudar. Ratzinger é Bento XVI. Pois bem, como ele faz as viagens apostólicas, fazia, ele agora está emérito. Aí ele via como era que se celebrava a missa e como era que se participava nas viagens. E ele foi questionado. Essa celebração é da missa mesmo? De tão diferente que estava. Aí ele resolveu escrever esse livro. Esse livro tem o título, em italiano, Davanti ao protagonista, alle radici della liturgia. Significa o quê? A partir do protagonista, que é Jesus Cristo, se vai até as raízes da liturgia. Ou seja, em Jesus Cristo, as raízes. Quando eu falei, lembrei que quando Jesus Cristo encarregou Pedro de ser o líder, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, aquilo que ligado na terra será ligado no céu, aquilo que é desligado na terra será desligado no céu. Aqui também tem gente com formação jurídica, não só médica, mas jurídica também. Todo mundo ouviu falar, sabe, os advogados sabem de cor salteado, que há uma lei chamada Lei Pétrea, que supõe uma autoridade que vem de Pedro. A Lei Pétrea, Lei de Pedro, o que ligar na terra será ligado no céu. É por isso que o Papa não é substituto, substituto não existe na igreja, existe sucessivo. É por isso que o Papa não é sucessor dos apóstolos. O Papa é sucessor de Pedro. Os bispos é que são sucessores dos apóstolos. Porque Jesus Cristo só disse isso. O que ligares é no singular. O que ligares na terra será ligado no céu. Só disse a Pedro. Não disse aos outros apóstolos. Aí o Papa, para responder aquelas pessoas que diziam assim, essa missa ela presta, ela vale, porque está tão diferente. Aí ele fez assim, diante do protagonista, que às vezes eu penso que sou eu, o protagonista já disse, por isso eu não posso mudar nada. Que não pertence a mim. A liturgia tem uma forma. Como o medicamento também tem.
Se eu alterar a fórmula do medicamento, ele vai ter a mesma eficácia? Bom, eu inventar química no comprimido. Além do químico que estudou a junção daqueles elementos, ele tem que passar por um setor, Anvisa, para saber se corresponde. Tem que ter um setor oficial. Não pode ser cada um inventando, isso aqui é bom para isso, isso aqui é bom para isso. Não pode ser assim. Mesma coisa para mim. Se mudar, não tem mais efeito. Vamos ver como é que ele resume aqui atrás. Eu vou ler só uns trechos, não vou comentar, para não demorar. Todo o meu percurso espiritual, o Papa dizendo, se encontra neste trabalho sobre a liturgia. Então ele já começa a ver a importância disso. Tutto il mio percorso spirituale si ritrova, si reincontra neste trabalho sobre a liturgia. Todo o percurso espiritual não pode ser fora da liturgia. É uma questão fundamental da relação entre Deus e o homem. É uma relação fundamental, não é ocasional, entre a religião e a vida pública, porque a liturgia é pública, não é particular. Eu não posso fazer do meu jeito. Deixa de ser liturgia. A liturgia é um ato público. Se eu fizer diferente, não é liturgia. Ou seja, não estou tomando mais o remédio eficaz, mas estou tomando o remédio modificado. E presta para a doença. Aí vem uma afirmação importante. É na liturgia, isso aqui, é na liturgia que o cristão encontra a igreja. A igreja se encontra na liturgia. Quando ele diz creio na igreja, uma é a primeira virtude da igreja. Sejam um, como eu e o Pai somos um. Unidade para Deus é uma coisa importante e é substancial à sua natureza. Se eu fizer diferente, eu estou quebrando a unidade. Estou fazendo uma ruptura na unidade. A liturgia é na liturgia que se encontra a igreja. Aí diz assim, a igreja tal como ela deve ser, ela é quem é a medianeira da graça. Agora veja como é que ele conclui. Todo o resto que ele diz aqui é o que é fora da liturgia. O que é diferente é secundário. Às vezes ele busca mais o secundário do que o fundamental. É o centro de onde deriva todos os demais hábitos da vida cristã. A gente pensa que não. É mais uma coisa, é mais uma coisa. Eu tanto faz eu rezar o texto em casa, como ir para a celebração eucarística na igreja. É a mesma coisa.
Uma tem uma referência da minha santidade, a outra tem a referência da santidade de Cristo. A diferença é grande. Por isso que ele mudou o mandamento, que antes era amar o próximo como a si mesmo, é uma referência pequena. Ele mudou para amar o próximo como eu, a referência é outra. Mudou muito. Como eu vos amei. A mudança é considerável. A liturgia traz a eficácia por ela própria, não é do jeito que eu faço. A liturgia traz a eficácia como se fosse um remédio, por ela própria, não é pelo modo de eu fazer. O meu modo não serve. É a liturgia que serve. E a liturgia é pública. Por isso que o comportamento deve ser igual. Senão eu estou extraindo a química do remédio. É que eu estou no remédio sem eficácia. Não depende de como nós fazemos. É diferente, é verdade. Não serviu para nada. É como se a pessoa estivesse tomando remédio, pensando que aquele remédio é o remédio que ele quer tomar. E está tomando remédio errado. Depois fica se queixando, mas não está servindo para nada, eu estou tomando porque o remédio é ele. Está tomando remédio errado. Ou então você mudou a química do remédio, não perde mais. Ele dá uma pancada séria no estádio. Isso era quando ele estava na ativa, não é agora, depois de remédio, não, era quando estava na ativa. A liturgia propõe Deus, não propõe o meu gesto. A liturgia não pode ter como origem a minha fantasia. Eu acho que é assim. Eu acho. É um estudo sério. Desde a Didaquê, que são os primeiros vestígios da formação da liturgia eucarística, desde os apóstolos. Aí ele faz uma comparação de uma celebração desigual, de um comportamento desigual, com a celebração do bezerro de ouro. Na hora em que eu faço diferente, eu estou inventando uma coisa que a igreja pensou louco. E inventar uma coisa na liturgia é celebrar o bezerro de ouro. É uma idolatria. É um pecado grave. Eu estou substituindo o protagonista por mim. Deus quer assim, mas eu quero. Vai dar certo isso. Mas eu não vou ler tudo que eu pensei, não, vale. Eu vou dizer só o que cabe a mim. Eu marquei aqui e me deu de novo. É claro, se o celebrante vê uma pessoa agindo diferente, ele não vai sair do altar para dizer, ei, faça todo jeito. Jesus Cristo deu a comunhão às duas. Depois de sair, quem come a minha carne e bebe meu sangue dignamente é réu da sua própria condenação. Como que ele disse, então quem diz, a minha graça não tem nada.
E aí bateu o pé dizendo assim, antes não tivesse nascido. Aí deu a comunhão. Então o celebrante também tem que dar. Porque a igreja entende que se o celebrante não der a comunhão a uma pessoa, ele pode estar revelando algum segredo da confissão. Mesmo que não tenha. Mas pode ser que a pessoa tenha se confessado e por conta disso ele não dá a comunhão. É uma forma de revelar que a pessoa deve ter o pecado. Eu tenho que dar a comunhão, como é que eu arrumar a dúvida. Depois ele está aí, já está com ele não. É como um médico não pode prender um cliente seu porque está tomando remédio errado. Ele não pode prender. Ele pode dizer, você vai morrer daqui a pouco. Mas prender não pode. Faz parte da jurisdição médica, não pode. O sacerdote também não pode dizer, fazer certas coisas. Tem que aguentar, ficar engolindo. Pode ser assim por alto, vai ter que entender. A cabeça não muda. Estou encontrando aqui uma coisa que fala disso para os padres. Bom, vocês vão acreditar no que eu vou dizer. Então, podem acreditar no que eu vou dizer. Encontrei. A educação litúrgica dos sacerdotes de hoje ou seja, os que estão se formando ultimamente, né? Está querendo dizer isso? É deficitária em medida triste. Minha cabeça chega. Faz parte de mim. E por isso os padres são os fiéis, cada um fazendo um jeito. Falta o fundamento, que é a ordem. Vou dizer de novo. A educação litúrgica dos sacerdotes de hoje é deficitária em medida triste. Como é que quer que os fiéis sigam? A gente chega numa igreja diferente da que a gente celebra constantemente. A gente vê logo qual é o nível de educação litúrgica que a comunidade tem. Pelo tipo de canto, pela hora de cantar. E vai sentindo qual é a educação litúrgica que aquele público tem. E quem é que dá esse nível de educação? Que Deus realmente abençoe e nos faça sentir que na hora em que ele faz parte da celebração eucarística, as nossas devoções particulares não devem acontecer. Senão ele está substituindo o medicamento certo, correto, por um chá que eu acho que deve ser. Não é que eu acho. A igreja tem um culto e tem que ter a assinatura do Papa. Aquilo que ligar e dar, essa é a ligação. É a autoridade pétrea. Até os advogados usam. É claro que eles pensam que não vai ter, né? Tem muita coisa.
Que Deus abençoe a nossa participação e que ela traduza realmente a unidade da igreja. Que não sejamos nós que façamos a desunião. Em nome do Pai,